Usando essa sequência de parábolas, e ontem eu fiz uma súmula introdutória que levou quase 30 minutos, depois dos 25 dias de parada, eu achei que tinha que dar uma reaquecida na mente de todo mundo. Mas fiz isso ontem e prossegui para concluir a parábola da rede, do arrastão, e mostrar que os personagens centrais, fora nós, que somos recolhidos como peixes de todo tipo, de toda espécie, de toda natureza, de toda raça, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação, de toda etnia, de todas as qualificações ou desqualificações, o reino dos céus, o evangelho da graça de Deus, tem esse assambarcamento universal. Por isso é que Jesus não era sacerdote, nem rei e nem profeta de nenhuma linhagem ligada à religião judaica. Ele é o sacerdote. Ele é o grande e único sacerdote, mas ele não é da tribo de Levi. Ele vem da tribo de Judá, era na tribo de Levi de onde vinham os sacerdotes. Ele é um rei da tribo de Judá sem coroas. Não quis coroas humanas. Ofereceram-lhe coroas humanas. Tudo isso eu te darei, não só a coroa daqui, mas a coroa de todos os reinos deste mundo. E ele disse: arreda, Satanás, arreda. E repreendeu o diabo. Depois a gente já viu, e eu vou só repetir rapidamente, em João 12, como os enviados do rei de Edessa, na atual Turquia, antiga Ásia Menor, foram até lá, e eram chamados de os gregos, porque a maioria dos enviados eram de etnia grega, naquela cultura greco-romana, que incluía a Grécia, a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e todos os elementos centrais e pivotais do Império Romano. Pois bem, quando chegaram lá, disseram a ele: vamos para Edessa, o rei está te chamando, para que você tenha vida longa. Aqui esse pessoal é fanático, doido, maluco, eles vão te matar. Mas Jesus olhou para o alto e disse: agora está angustiada a minha alma, mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, eu fui enviado pelo meu Pai precisamente para este dia, para essa hora, para esse povo duro de coração, empedernido de alma, impenetrável, que não se sensibiliza com nada, mas é o preço. É vir para aqueles que teoricamente seriam os meus, que me reconheceriam, e não ser reconhecido por nenhum deles, praticamente. E ser reconhecido pelos de fora, que são os que me enxergam. Os de dentro, quanto mais perto, menos veem. E os outros, quanto mais distantes, mais divisam, mais percebem, mais realizam, mais se tornam cognitivamente, positivamente interpretativos do meu significado. É o que aconteceu nos dias de Jesus, é o que acontece o tempo todo, é o que acontece hoje, de novo e outra vez. Mas ele veio fora desses âmbitos da religião. Não quis o sacerdócio da religião, não tinha a menor disposição para isso, não aceitou a lei imposta pela religião e praticada pelo sacerdócio levítico, do qual Moisés também fazia parte, ele e seu irmão Arão eram da tribo de Levi. Jesus vem e, como diz a Epístola aos Hebreus, quando o sacerdócio muda, e muda da tribo de Levi para Jesus, não é nem para a tribo de Judá, muda para Jesus, o único sacerdote que oferece a Deus um único sacrifício
de uma única natureza, que cobre tudo para sempre, que não precisa ser nunca mais repetido. Foi um só sacrifício, é um só Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi imolado no coração da história há 2000 anos atrás apenas para o nosso conhecimento histórico. É que se levantou o Cordeiro na manifestação da sua crucificação. Mas o Cristo, Cordeiro eterno de Deus, já foi imolado desde antes da fundação do mundo, como os evangelhos e Paulo e Pedro e João nos dizem no Novo Testamento, e eu próprio repito há 50 anos, desde que eu percebi isso, a primeira vez, e vi que o sacerdócio de Jesus não tinha ataviamentos vinculados a Israel, nem aos levitas, nem a um grupo, nem a uma espécie, nem a uma natureza humana, mas era universal. É chamado de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim de existências, que não tem pai e mãe geneticamente humanos, que é mistério absoluto, que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele vai, cuja liberdade é absoluta para transitar sobre todos, incluindo Abraão, que quando vê lá em Gênesis 17, se dobra diante dele e entrega a ele o dízimo que ele carregava e oferece a ele as oferendas absolutamente honrosas, acima de tudo aquilo que Abraão jamais fez com qualquer pessoa, porque reconhece que ali tem alguém superior a ele, que é o único que chegou para abençoá-lo. E ou Abraão anda na bênção de Melquisedeque, ou Abraão não tem sua própria bênção. A bênção de Abraão decorre da de Melquisedeque. Abraão sozinho está perdido. Como a religião sem a presença de Jesus está perdida. Abraão está perdido, os patriarcas, Israel, todo mundo. E a igreja sem Jesus, só vivendo de cristianismo e de Velho Testamento e dos seus ritos e dízimos e ofertas e repetições decadentes de tudo aquilo que já foi feito de uma vez e para sempre, e que está declarado por Jesus, quando disse está tudo acabado, consumado, apocaliptizado, definido, está tudo pago, não há mais nada a acrescentar. Acrescentar é pecado, subtrair também, é o que é. Está aqui a palavra de Deus, não é um livro entre capas, é uma pessoa encarnando Deus, manifestando Deus, como diz o escritor de Hebreus, em todas as expressões do significado da divindade encarnada na pessoa humana. Está lá na primeira epístola de Hebreus, no início do capítulo 1, para quem não quiser viver alienadamente. Pois bem, mas eu dizia que um dos aspectos do que caracteriza esse sacerdócio e essa presença e essa realidade de Jesus é o fato de que ele está vivo. E se ele está vivo, a gente não está falando de tradições, a gente não está falando das realidades inamovíveis, que são empedradas, não são tábuas de pedra como a lei de Moisés. Paulo diz, no espírito de Jeremias e de Isaías, e do que o próprio Jesus disse, Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulos 3 e 4, especialmente no capítulo 3, comparando Moisés com Jesus, diz, olha, Moisés gerava para a morte, para a petrificação, para o véu na cognição, no entendimento. Jesus rasga o véu, de cima a baixo. Jesus abre as portas. Jesus diz, vinde a mim todos.
Jesus não pré-seleciona ninguém, Jesus acolhe. Vem quem está cansado, quem está sobrecarregado. E venham todos. E todos os que são primeiramente chamados e arranjam desculpas variadas, ele simplesmente deixa de chamá-los para sempre. E manda buscar os coxos, os cegos, os aleijados, os abandonados, os marginalizados, os banidos, os exilados, os postos em ostracismo, justamente por esses que se acharam dignos demais para atenderem esse convite da simplicidade do Evangelho. E Jesus move adiante. E quando ele conclui essas parábolas de qualidade universal, de compreensão em qualquer cultura da Terra, qualquer um, em qualquer lugar do planeta, em qualquer fase planetária, entende essas parábolas de Jesus. E o interessante, como eu já disse dezenas de vezes no curso da minha vida, é que o grande especialista em parábolas de Jesus, especialmente também na língua aramaica, o Joaquim Jeremiah, que foi um acadêmico inglês piedoso, amigo de alguns amigos meus no passado, que já partiram para a eternidade, mas que conviveram com ele, fez aquela grande descoberta, a meu ver, maravilhosa, de como que, tendo Jesus deixado tudo fluido, ele não estabeleceu nenhum cronista, nenhum historiador que andasse registrando hoje, quinta-feira, na hora tal, Jesus falou isso. Não. Ficou tudo apenas na mente do coração. Não havia o registro, não havia a foto, não havia o indivíduo prestando tanta atenção na gravação que não ouvia a mensagem, nem a encarnação, não percebia o gesto, obcecado em transformar aquilo em papel, em letra, em manuscrito. Não, para Jesus não. E a única coisa que se diz que Jesus escreveu, que está lá em João no capítulo 8, foi na areia. E após ter escrito, ele mesmo apagou. Mas o grande gesto, que foi perdoar a pecadora, a adúltera, e fazer os seus executores saírem, cada um com uma vergonha maior do que o juízo final, da presença da mulher e de Jesus, deixando os dois sozinhos, se o que ele escreveu ali no chão tivesse perdurado, se estaria discutindo até hoje o que ele tinha escrito no chão, ao invés de se ter prestado atenção no que ele fez na vida real, mandando sair os acusadores e acolhendo a mulher acusada, que vinha de um leito de adultério, estava ali nua, se cobrindo, cheia de vergonha, sem ter ninguém que a defendesse, exceto Jesus, que expulsou os acusadores e acolheu a acusada. E que até o que escreveu no chão apagou, porque não pode haver distração. O Evangelho é a encarnação do Verbo, não a textualização do Verbo. Mas voltando ao Joaquim Jeremiah, ele chegou a uma conclusão esplêndida, de que de fato a gente vê Mateus, Marcos e Lucas repetindo praticamente as mesmas coisas em boa parte das suas narrativas, em boa parte, com pequenos acréscimos elucidativos aqui e ali, porque não dava para esquecer o que Jesus falava. Em se tratando das parábolas, das histórias também, como a do filho pródigo e várias outras histórias que ele contou, ele falava aramaico, mas dizia isso com rima, com métrica, de modo que quem quer que ouvisse, como se fossem bons nordestinos do passado, guardavam a poesia como se fosse de cordel,
Eram capazes de sair e repetir os repentes, como tinha sido o duelo dos repentes. Jesus usou essa comunicação inesquecível, fácil de guardar, de internalizar, de levar adiante, de repetir, o que era completamente maravilhoso, além de tudo, artisticamente poético, lindo, belo, sutil, glorioso. E ele creu que o coração sincero não esqueceria. E chegou a dizer: e o Espírito que o meu Pai enviará da minha parte, que é o meu Espírito, que habitará em vocês, não vos deixará esquecer de nenhuma dessas coisas. Vocês vão lembrar delas para sempre. Como Ele não me deixa, eu pessoalmente, esquecer de nenhuma dessas coisas e me lembra delas, até quando eu estou dormindo, eu sonho com elas, eu acordo com elas dentro de mim. Eu tenho, às vezes, que guardar um insight que me visitou no meio da noite e botar ali, anotar uma frase para no dia seguinte eu não esquecer daquela preciosidade, daquela pérola. Sem falar no fato de que eu chego aqui sem nada para falar com vocês, sem um texto, sem nada pré-meditado, é tudo livre. Eu estou pré-meditando há 51 anos, todos os dias isso está na minha corrente sanguínea, na minha oxigenação, no meu sistema parasimpático, já opera sob a pulsão desses impactos que são mais poderosos do que o bater constante e contínuo do meu coração. Isso vira carne, sangue, vida, célula, DNA, pensamento, sinapse, vira mente de Cristo, vira emoção, vira sentimento, vira comportamento, porque se transforma antes em caráter. E aí produz atitude e comportamento, produz vida, se torna legível pelos seus atos, pela vibração das suas energias, pelo brilho do seu olhar. A sua presença já vai chegando e contando a história do que te habita. Essa é a coisa mais maravilhosa. E Jesus creu que seria assim. E fez como praticamente quase ninguém. Quase todo mundo teve escribas designados para andarem ao seu lado, anotando as partes mais importantes, mas não no caso dele. O texto mais antigo que a gente tem, ou seja, mais próximo dele, está ali a 25, 30 anos de distância. E o que vem depois vem na sequência. E o que se acrescenta é coerente com tudo mais que se encontra entremeado nas demais narrativas. Tudo fecha, tudo faz sentido, porque tudo não podia não fazer sentido, porque tudo foi encarnado, convergido por uma pessoa, para os atos, gestos, movimentos, expressões, não apenas falas, mas ações. Interpretava o que ele dizia, não fazendo exegeses do aramaico ou de qualquer outra língua, nem do hebraico, não. A exegese de Jesus era nos seus atos. Ele explicava o que ele ensinava pelo seu comportamento, pelos seus movimentos, pelas suas escolhas, pelos seus toques, por gente com quem ele andava, pelas respostas práticas e contundentes que ele trazia, pelos milagres que ele operava, pela simplicidade e pelos abandonos das glórias que ele deixava. Isso tudo era contundentemente forte, de modo que quem quer que andasse com ele e que quisesse absorver dele, como ele disse, aprender dele, aprendei de mim, que foi o chamado, não se esqueceria jamais. Só quem não tinha andado com ele ou quem tivesse um coração que tenha se tomado de ganância perversa, de amor a mamon, de amor ao poder, de amor à política, de amor às entregas, aos poderes imediatos
do mundo político, como tragicamente foi o caso de Judas Iscariotes, que andou ao lado, mas que na última hora trocou a coroa eterna por coroas terrenas, o galardão eterno por moedas de prata e a glória sublime por influências imediatas, que ser um influencer do Sinédrio, e acabou traindo sangue inocente, não suportando as consequências, entrando em depressão insuportável, em tristezas da morte, e veio a tirar a própria vida, como a gente também no curso da história e contemporaneamente vê acontecendo, não raramente, para todo lado. Pois bem, voltando à realidade de que Jesus creu que o novo tinha o poder de se instalar como realidade no coração humano e de se reatualizar permanentemente em nós, é que após falar numa linguagem de natureza universal, falando a linguagem do fermento, do tesouro, da pérola, do valor atribuído a realidades universais, nos valores que carregam, ou no plantio de sementes que o mundo inteiro pratica, no significado de plantas que produzem fruto e outras que são ervas daninhas, que não produzem nada, mas atrapalham o chão da vida e a existência daqueles que produzem alguma coisa que se transforma em pão para alimentar a vida. E usou todos os elementos, uma variedade enorme deles, como histórias de pais sofridos, abandonados, de guerra entre filhos. Você vai ver mais adiante como a gente vai chegar em todas essas situações. É tudo cheio de uma riqueza ilustrativa, tirada da vida real, das entranhas, dos intestinos do cotidiano humano. E após fazer isso, diz o verso 51 o seguinte, preste atenção, você está lendo aí? Jesus lhes pergunta aos discípulos e a toda a multidão presente: entendestes todas estas coisas? Eu acho interessante a ênfase no entendestes, não é para decorar, decorastes. Não, tem que entender. Frequentemente quem decora não entende. E na maioria das vezes quem entendeu não decorou. Não é todo mundo que entende e tem decor. Eu recebi de Deus a graça, a bênção, só graça e bênção mesmo, de não só entender, mas de ter de decor. E não só de ter de cor, ou de coração, ou de memória, é isso que decor significa, mas também de entender suficientemente para elucidar, para explicar. Agora, se você não consegue decorar, não precisa. O essencial é compreender, é entender. Você entendeu? Entendestes. É a primeira ênfase. Ele pergunta, entendestes? E aí ele não diz algumas dessas coisas, mas a demanda dele é profunda, é plena, é todas. Todas essas coisas, porque isso faz parte de um combo. Não só essas parábolas aqui de Mateus 13, mas a multidão de outras que ainda virão na leitura de Mateus e aquelas que a gente encontra em Marcos e Lucas, que eu vou resgatar algumas delas na hora apropriada. Eu vou trazê-las, como eu fiz em algumas ocasiões. Quando a gente viu o endemoninhado Gerazeno, eu fui para Marcos. Em algumas ocasiões eu vi que Marcos tinha uma explanação da mesma coisa um pouco maior, mais esclarecedor, ou Lucas. Faremos do mesmo modo. Mas aqui, tomando em consideração, por exemplo, apenas esse capítulo 13
de Mateus, ele diz: entendestes? Pelo menos isto aqui, vocês entenderam? Se não entendeu, volta atrás, está tudo gravado. Você tem o privilégio de rewind it. E chega lá e vê tudo de novo. Ver, até entrar, compreender, discernir, se transformar em vida. A gente só começa a viver o Evangelho quando a gente tem um entendimento que é forte o bastante para provocar um alinhamento cognitivo, emocional, afetivo e de atitude, caráter, comportamento e prática de vida. Esse é o objetivo. Senão, não valeu de nada. Se o Evangelho não for entendido e esse entendimento não se transformar em passos consequentes, em produção de um fruto que alimente a vida e que carregue a sua expressão de natureza perceptiva, de modo a afetar não só a compreensão, mas a existência do meu próximo que me observa como um evangelho vivo, me vê como uma carta viva de Cristo Jesus. Se não se transformar em vida em mim, não tem evangelho para ser falado, gritado, proclamado, instruído, hermeneutizado, objeto de exegese, de explicações, porque vai ser só letra e a letra mata. É a prática da vida que vivifica, que faz as coisas se tornarem absolutamente irreparáveis. Porque quando a gente começa a praticar, a gente vê como ela vai se consumando, vai se materializando na existência da gente e vai afetando os outros. Pois bem, entendestes todas essas coisas, essas lições na forma de parábola? Então eles responderam: sim, sim. Eu sempre acho interessante essas assertividades do povo, tanto quanto dos apóstolos. Como quando a mãe de Tiago e João foi pedir a Jesus, num pedido assim daqueles de cara de pau, deslavada: Senhor, permite que quando tu vieres no teu reino, esses dois filhinhos meus, o Tiaguinho e o Joãozinho, se assentem, uma à direita, outra à tua esquerda. Qualquer um que tu escolhas, mas eu só quero que sejam os meus. Tiago e João, sentados um à direita e à tua esquerda, na tua volta. Com essa glória. Aí Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. E os dois estavam ali do lado da mãe, corroborando. É uma cena patética, né? E está ali. E Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês acham que podem ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? Aí eles, sem nem saberem do que se tratava, disseram sim. Nem sabiam do que se tratava. Aí Jesus passou por cima: tá bom, vocês vão ser batizados com o meu batismo. Tanto é que Tiago teve a cabeça cortada alguns anos depois, por ordem de Herodes. E João foi exilado na ilha de Patmos até morrer no ostracismo absoluto, em velhice solitária, sem ter com quem compartilhar o último gemido. Vocês vão ser batizados com os batismos das minhas dores. Agora, quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, nunca mais peçam nada disso. Isso aí está reservado para o meu Pai que está nos céus. Eu sou aquele que chegou aqui para que, sendo Deus, não subsistisse nas minhas manifestações como se eu fora o próprio Deus. Eu sou aquele que veio como Deus e se esvaziou de Deus, assumindo a condição humana, a relatividade humana, as dores humanas, assumindo a posição de um servo da humanidade, pobre entre os pobres, mortal entre os que morrem,
tendo as sedes dos sedentos, a fome dos famintos, os sonos dos que não têm onde reclinar a cabeça. Eu estou aqui nessa condição. E o caminho que eu vou prosseguir é aquele que vai me levar até a cruz, onde o esvaziamento será absoluto. E quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E não tenha perguntas a fazer, apenas coragem de responder. Quem de fato entendeu, se você entendeu alguma coisa, você entendeu esse caminho. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe sim, mas é claro que ainda eram sim extremamente precipitados. Eles não tinham nem começado a jornada ainda. E mesmo depois de Jesus ser assunto aos céus e tudo mais, de ter vindo o Pentecostes, o Espírito Santo, eles continuaram com certa lerdeza aprendendo certas coisas. Inclusive Pedro, que era o mais proeminente desse grupo aqui, continuou muito lerdo. Paulo se converte e dá saltos quânticos para frente de Pedro, na compreensão, na percepção. Deixa todo mundo lá atrás, no kindergarten, no jardim da infância, do Evangelho, e entra em dimensões que Pedro mesmo posteriormente vem a dizer, o nosso irmão Paulo, diz coisas difíceis de entender, para mim, para ele, Pedro. Mas que eu sei que são verdade de Deus, mas difíceis de entender. Coisas essas que os instáveis e os que têm a mente e o coração corrompido deturpam, chamando-o de herege, para a perdição deles próprios e daqueles que os ouvem. Mas é que ele está anos e anos e anos adiante de mim e de vocês. Reconheçam e vão aprendendo devagar ao invés de fazerem tolice.